Olá. Bom, uma vez que eu fiz a importação da tabela de WORG e da tabela de município, agora eu vou trazer essas duas informações para o Excel através do que vocês já conhecem dessa planilha, né, que é da importação de arquivos do extrator. Vou selecionar então os meus arquivos. Eu dei Ctrl Shift I para fazer a importação. Vou selecionar, vou escolher a pasta onde eles estão e vou selecionar o ponto .ref de cada arquivo. Esse primeiro é da tabela de WORG. Então ele vai buscar as informações do ponto .txt da tabela de WORGs. Pronto. Vou criar aqui uma nova aba na minha planilha e vou fazer de novo Ctrl Shift I, pegando agora o ponto .ref correspondente ao arquivo txt do arquivo de municípios, ou da tabela de municípios, melhor dizendo, e trouxe para cá. Então agora eu já tenho minhas duas planilhas, vou renomeá-las. Aqui eu vou chamar de WORG e essa outra eu vou chamar de município. Município. Pronto. Vou fazer agora, o que eu preciso agora? Eu preciso trazer essas duas informações, que é o nome do município, também a UF do município, para dentro da tabela de WORG. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou inserir duas colunas aqui logo após o código do município. Poderia ser em qualquer outro local, não tem problema, mas eu quero colocar aqui. Então, vou colocar aqui o nome do meu cabeçalho, vou chamar de nome município. E vou chamar aqui de UF município. Porque aqui, veja, na tabela de WORG eu tenho o código do município da WORG, que é correspondente a essa coluna aqui na tabela de município. Então, ou seja, qual é o dado que eu vou utilizar para fazer o relacionamento? Porque os mesmos dados eu tenho que ter em uma e na outra tabela. Então eu tenho esse dado, que é o código do município. Aqui eu tenho co-município org e aqui eu tenho co-município, que é da tabela onde estão todos os municípios do Brasil. Então vou simplesmente chegar aqui abaixo, vou aqui na tabela de município. Eu quero pegar essa coluna, quero levar o nome do município lá para dentro da tabela de WORG. Então, como é que eu faço? Dou Ctrl Shift F e ele vai criar uma fórmula no final do arquivo. Ele vai criar essa fórmula. Eu vou aqui selecionar essa fórmula, dou Ctrl X, porque eu não preciso dela aqui. Eu vou levar ela para dentro da minha tabela de WORG e vou posicionar aqui. Primeiro eu vou pegar essas duas colunas que eu criei, vou formatar elas como geral para que ela aceite a minha fórmula. Então venho aqui abaixo do cabeçalho, né, na coluna, aliás, na célula E2, digito igual e dou um Ctrl V, que é aquela fórmula que eu copiei lá. Então vou substituir essa palavra célula logo após o PROC V. O PROC V substituo pelo qual dado? Pelo dado do código do município, que eu tenho aqui do meu lado, é a D2. Então eu vou colocar aqui a D2, é o código que eu quero que ele verifique lá na tabela de município e, encontrando esse código lá, ele me traga o nome do município correspondente. A fórmula também eu tenho que substituir
temos o arroba, são duas arrobas que vêm na fórmula, e eu substituo por aspas duplas. Substituí a primeira, substituí a segunda. Dei Enter, ele já me trouxe aqui o nome Brasília para o município 9701. Agora eu quero que ele faça isso para todos os códigos de municípios existentes na minha tabela de Word. Então eu venho, seguro o Ctrl, venho aqui no cantinho da célula, ele vai ficar com um sinal de mais, e eu clico duas vezes e ele vai fazer todo o procedimento para todos os dados da minha tabela. A mesma coisa eu vou fazer agora com o F do município. Então eu vou vir aqui na tabela de município, vou voltar aqui, me posicionar em cima do cabeçalho da coluna da UF, vou dar Ctrl Shift F, ele vai gerar a fórmula, pego essa fórmula novamente, dou Ctrl X nela, vou levar para onde? Desculpa. Vou levar aqui para dentro da tabela de Word, vou posicionar na célula F2, que é logo após o cabeçalho da UF do município, vou digitar igual e vou dar Ctrl F. Vou selecionar esse nome célula dentro da fórmula e vou substituir pelo qual dado? Pelo código do município também. Vou pegar pela D2, da mesma forma que eu fiz com o nome, vou fazer agora com o F do município. E vou substituir os arrobas por aspas duplas. Feito isso, dou Enter, pronto, já trouxe aqui ao FDF, correspondente ao código de município 9701. Então agora eu vou segurar o Ctrl, clicar no cantinho da célula, ele vai virar um sinalzinho de mais, uma cruzinha, e eu clico duas vezes e ele vai efetuar o procedimento para todas as outras células abaixo. Então ele trouxe para mim o nome do município e trouxe também a UF do município. Lembrando que se você vai mandar essa tabela para alguém, tá? O interessante é que você sempre modifique, porque, veja só, às vezes você vai precisar mandar essa planilha para alguém. Então, para que você não tenha que enviar também essa tabela de município, se você vier aqui na tabela de município e excluir ela, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque aqui dentro tem uma fórmula que está utilizando dados daquela tabela. Como é que você faz para não necessariamente enviar nesta planilha essa tabela de municípios? Simples. Basta você vir aqui aonde você tem a sua fórmula PROC-V, né, aquela fórmula que você copiou, nas duas colunas que você colocou essas fórmulas, vem aqui, seleciona as duas, manda copiar. Quando ele estiver aqui com aquele sombreado de cópia, você vem de novo com o botão direito do mouse, clica aqui na opção colar valores. Então, ou seja, ele vai pegar os dados e substituir as suas fórmulas por valores. Então você vê que aqui agora já não aparece mais fórmula dentro desse campo de fórmula. Então, você tirou todas as fórmulas e ficou somente os dados. Agora sim, agora você pode vir aqui tranquilamente, excluir a sua tabela de município, porque você já pegou a informação que você precisa e pode enviar somente a sua planilha para quem interessa esses dados, tá certo? Ok? Então é isso. Espero ter ajudado. Isso que eu fiz nessa planilha vai servir para qualquer outro dado que você precise fazer o relacionamento. O importante é que para o relacionamento você precisa ter em uma e noutra tabela um dado que seja idêntico, tá? No nosso caso, o dado idêntico que a gente tinha entre a tabela Word e a tabela municípios era exatamente o código do município. Então, com esse código do município, eu consegui trazer as informações do município, do nome e da UF do município para dentro da tabela Word. Fiz isso de maneira muito rápida, porque você não precisa
fazer fórmula manual, tá? O que levaria um grande tempo e você poderia incorrer em vários erros, né? Com isso, essa planilha que eu projetei com essa finalidade trouxe uma facilidade muito grande, tá bom? Um abraço e até outro vídeo.